Uma das propostas do Bem Falada é ampliar as vozes sobre a sexualidade. E cumprindo essa promessa, hoje nós vamos olhar para a astrologia, que além de trazer uma linguagem poética, traz uma linguagem muito humana. É uma grande ferramenta que nos possibilita nos conhecer, reconhecer e entender onde estamos e o que podemos fazer com esse momento. Entender a sexualidade é entender em diversas camadas. E hoje nós vamos utilizar dessa ferramenta que, ao mesmo tempo, está muito ligada à natureza, a gente olhar para o céu e entender e compreender esse momento que a gente está. A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio, são 4 ciclos no escuro deserto do céu. E hoje, no terceiro episódio do Bem Falada, temos aqui a Bem Falada Lari, Astrolover. Olá, Carol. Prazer enorme estar aqui. Prazer, gente. A Lari é minha gêmea de data. Ela também nasceu dia 5 de Sim, janeiro. o dia mais lindo do ano. Só que eu imagino que você nasceu alguns anos depois, né, Lari? É, sim, Vamos mas abafar é esse dia caso? 5 de janeiro. Essa data linda. Capricornianjas. Você sabe que tinha uma época que eu não curtia muito essa data, né? Porque além de estar todo mundo viajando, Aham. eu lembro que já em outubro começava aquelas promoções, né? Aquela coisa do marketing do dia do Natal. Aham. E daí eu sempre escutava assim, primeira parcela só dia 5 de janeiro. Daí eu pensava, ai gente, por que já na data de O meu aniversário? trauma era com um presente. A minha sorte é que minha mãe faz aniversário 27 de dezembro. Aí ela nasceu com essa dor do um presente só. Mas quando fui ter namorado e o namorado queria me dar um presente só de Natal e aniversário, o que é isso, meu filho? Eu não quero, não. Eu quero 2 presentes. 2 presentes, a chuchu. Mas sim, nunca ganhamos parabéns na sala de aula. Mas é uma data linda. Não levamos ovada, né? É, sem ovada. Quando fazia festa aqui na cidade, tava todo mundo na praia. Se fizesse na praia, a galera tava aqui. Ai, gente. Sim, chegou uma época que eu desisti de fazer festa, porque era uma festa que tinha mais Isso. adultos do que meus amigos, É, as não- crianças. Bem isso, não faço. E aí entra muito uma questão que eu acho bacana, que eu já vi no teu trabalho, é de sugerir, analisar lugares para passar a data do aniversário, né, Sim, Lari? a Revolução Solar. Porque o local, a cidade que a gente passa o nosso aniversário influencia no nosso ano inteiro. Então é super importante a gente fazer antes para encontrar o melhor lugar, né? E tudo depende também, Carol, o que você deseja focar nesse ano. Eu quero focar num projeto pessoal, carreira, relacionamento, quero encontrar um amor. Tudo isso, tem um mundo inteiro pra gente desbravar e encontrar o melhor lugar para isso, né? E tem algum Anitta. lugar, assim, para dar uma turbinada na libido? Só fazendo. Tem, com certeza tem. Fazendo a Revolução Solar, a gente consegue botar um Marte na casa 1, na casa 8, na 5, na 7. Temos algumas possibilidades. O que você ia falar da Anitta? Não, a Anitta ficou famoso. Em algum momento a Anitta comentou que ela passa o aniversário onde a astróloga indica. E realmente a Anitta tem uma carreira ascendente, né? E ela passa somente em locais específicos para a carreira, para potencializar tudo isso. E o povo preocupado, a cor da calcinha que ela passa o ano, né? Ah, gente! Que no fim É a só uma... Revolução Solar. que no Claro, fim e todo um business, né? Exato, que no fim é só uma questão de calendário, porque o ano novo Exatamente. é realmente em março, né? Isso. O ano novo astrológico é 20, 21 de março. E o nosso ano novo é o dia mais importante, né? O nosso aniversário. Nosso dia 5 de O janeiro, nosso dia no nosso 5 de caso, Ai, né? que lindo. E as duas de onça, gente. Não foi nada combinado. Foi ótimo. Lari, eu queria que você me trouxesse, né? Assim, tem um mundo para desbravar, né? Eu acho que quando a gente pensa em astrologia, primeiramente existe algo bem popular que é o horóscopo, né? Uhum. Ah, e o signo, tal, essa semana, né? Tem possibilidades. Só que é como se a gente fosse pensar assim na margem de um rio, né? A gente Uhum. vai aprofundando, vai mergulhando, porque nós temos lua, ascendente e todas as outras casas que falam muito sobre nós.
Eu, quando tive o meu primeiro contato, que fiz a primeira leitura de mapa astral, eu fiquei chocada, né? No sentido assim, como você sabe tanto sobre mim, né? A pessoa sabia tanto sobre mim. Na verdade, era aquela leitura, né? Então, Uhum. o quanto aquela leitura foi muito fidedigna, né? Sim. Inclusive com o meu próprio trabalho, né? Então, são coisas que me chocaram muito. Uhum. E aí, quando eu fiz a Revolução Solar com você, também o que que você foi trazendo das possibilidades daquele ano, eu fiz o ano passado e realmente bateu muito, Uhum. tá, Lari? O que É. você trouxe foi muito bacana. E eu imagino, né, o quanto as pessoas acabam utilizando realmente para se organizar, como você trouxe, em projetos profissionais, na questão de relacionamentos, Uhum. né? Porque eu vejo que o pessoal te pergunta bastante ali nas caixinhas, né? Sim. Tal combina com tal. Uhum. Mas aqui, né, nesse Bem Falada, vamos falar dentro desse campo da sexualidade, que eu sei que tem muitas casas que trazem, nos informam, né, sobre isso, as possibilidades e a nossa relação. Então, eu queria que você começasse a pincelar um pouco sobre esse assunto. Claro. E começando ali por onde você falou sobre o horóscopo, ele nasceu no século passado, no século passado, essa questão da gente querer saber sobre o futuro. O ser humano sempre quis saber muito o que vai acontecer, né? Então, horóscopo de verdade, eu não gosto. Tem astrólogos que trabalham, eu não gosto, porque a gente tem um mapa astral inteiro. E, inclusive, foi isso aí que fez eu estudar astrologia, né, de uma forma realmente profunda. Por que que todo capricorniano vai ter um dia igual hoje? Impossível, impossível. Claro, no céu vai estar acontecendo algo em Capricórnio, mas cada mapa vai influenciar de uma forma. Então, quando as pessoas começam a é a pergunta que eu mais recebo disparado na caixinha, né, tal signo combina com tal, é é o raso do raso do raso. Porque é impossível. Capricórnio combina com Capricórnio? Eu posso dizer que não. Ah, 2 cabeça dura, não. Mas daí a gente precisa olhar 2 mapas aí, um com ascendente em Leão, outro com ascendente em Bicho. Imagina se não combina. Então é extremamente importante a gente conhecer profundamente o nosso mapa para entender cada vez mais, não somente potências, características, mas para saber coisas que às vezes até a gente não sabe. Porque o que é interessante, Carol, essa experiência que você teve fazendo o seu mapa, você já estava num processo de autoconhecimento. Muita gente tem o mapa astral como o primeiro contato. E a pessoa fica ali, assim, de perna bamba. Não, como assim? É verdade, sem reação, né? E sim, o mapa tem muito. A gente consegue muito olhar para essa questão de sexualidade, como a pessoa se realiza, quais são as suas fantasias, o que que ela deseja, como o amor, né? Como ela se sente amada, como ela ama. Então, o mapa ele é muito profundo com relação a isso. Eu acho bacana a gente trazer, e esse é o propósito realmente aqui do Bem Falada, trazer outras óticas, outras áreas para a gente falar sobre a sexualidade, porque eu acho que uma das falhas, né, além da falta de educação sexual que a gente vive, né, porque eu acho que a gente até tem contato, saber o que é sexo, mas não sobre o que é sexualidade, né? Uhum. E a sexualidade, eu acho que falta, a gente até tem erros, né, de linguagem. Então, eu acho Uhum. que a gente precisa falar muito, e cada vez que a gente vai trazendo de outras óticas, outras áreas, para agregar e somar, né, esse conhecimento, nos ajuda de alguma maneira. Eu imagino que cada um que nos assistir aqui, de alguma maneira, vai despertar. Uhum. Porque é muito característico da mulher, né, que eu percebo até no consultório, quando a gente começa a aprofundar sobre a sexualidade, faltam palavras, né? Aham. Quais são as suas necessidades, o que você gosta, e vai para um desconforto. E às vezes um Uhum. desconforto por eu não saber, por eu nunca ter parado para pensar sobre isso, Uhum. né? E nossa, eu posso pensar sobre isso, não é errado pensar. E às vezes até as que pensam sobre, existe ainda uma limitação, porque vai muito para a performance, para a Aham. prática. E daí a gente olhar, trazendo como uma energia sexual, acabam faltando palavras. Eu gosto de um exemplo muito básico, que nós mulheres, quantas de nós crescemos, por exemplo, entendendo que a nossa vulva era a vagina, Aham. né? É Aham. um grande erro de Uhum. linguagem, se você for ver. O homem, ele sabe as partes ali do órgão Aham. genital dele, né? Não vai Sim. confundir. E a mulher ali, né, a via
digamos, o canal ali é a vagina, né, mas Aham, o que a gente vê a parte externa é a vulva, então já começa aí a problemática dentro da linguagem. aham. Agora quando a gente aprofunda de falar de emoção, de sentimento, de travas, aí o buraco é mais embaixo. Total. E o que que é engraçado, Carol, eu não lembro de uma leitura de mapa astral que alguém quis saber sobre sexualidade. Não, quis saber sobre relacionamento. "Ah, eu vou arrumar um amor. Ai, tô travada nisso, né, o que que eu preciso fazer?". Então são perguntas e é isso, é o vício de linguagem, o que que a mulher precisa fazer para atrair um homem ou para atrair outra mulher, para atrair um amor, né. E ninguém olha para esse lado, sendo que tem sim, o mapa astral ele é digno até isso, né, porque tem o Marte e tem a Vênus ali, tem o casal maravilhoso que fala sobre a sexualidade e o amor. Eles estão juntos, a gente que só olha para um lado. E olha que interessante também, e eu vou te falar que também não é a grande maioria que pede para olhar para amor. A mulherada, a gente está numa era tão atena de olhar tanto para negócio, que as mulheres acabam olhando somente para dinheiro e carreira, né. Não olham para as outras realizações falando de como me realizo no amor, e não de uma forma me realizo no amor estando casada com qualquer pessoa, né. E sim, o mapa a gente consegue olhar isso, e é muito legal quando a pessoa traz, né. Então, quando vocês forem fazer o mapa, olhem, peçam para olhar para isso também, né. Desbravar esse mundo, porque é muito real isso, a gente trava na hora. Mas a gente não foi ensinado a falar sobre isso, né. Não foi ensinado. E aí, Lari, o que que você pode começar trazendo para a gente? Então, vamos olhar então para Marte, Uhum. digamos, né? O que quer dizer para a gente? Marte, então, na mitologia grega, Marte é Ares, né, então o deus da guerra. E Marte, ele no mapa astral, vamos falar então focando nessa questão de sexualidade. Marte é o apetite sexual, né, ele fala do como a gente tem tesão, como a gente tem a paixão, a vontade de transar com alguém. Isso é Marte. E muita gente confunde com Vênus. Não, a Vênus é como eu me envolvo, como eu sonho com a pessoa. E são coisas diferentes. Eu me envolver emocionalmente ali, isso é Vênus, né? Então, Vênus é Afrodite, né? Então, quando a gente vai olhar dessas duas óticas, Vênus e Afrodite fala do amor, Vênus fala de dinheiro também, da beleza, e Marte vai falar dessa questão sexual. Temos um outro ponto no mapa que também é pouquíssimo falado, que é a Lilith. E por quê? Adoro, né? Porque a Lilith, ela é pintada como Um um demônio. demônio, aparece na Bíblia, inclusive, né? Porque Santo Agostinho não conseguiu não falar dela, então falo Uhum. dela como um demônio. Então, Lilith no mapa astral, ela é o apogeu, né, da Lua. Então, é o ponto mais distante que a Lua esteve. Então, ela é a Lua negra, ela é o desejo oculto. Então, olhar para Lilith, ela fala muito, muito sobre o que faz você ter paixão, mas também se separar. Então, muita gente me diz: "Ai, Lari, eu preciso saber se o meu marido ele quer, se ele vai separar, o que que acontece, qual é o ápice dele". Não vai olhar para Vênus e para Marte, vai olhar para Lilith. Qual é o ápice da pessoa? Qual é o limite que ela chega, né? Então, Marte é extremamente importante a gente olhar as regências, a casa que eles estão. Olha no teu mapa, por exemplo, você tem a Vênus dentro da casa 9. O que é a casa 9? A casa 9 fala muito de ensino. Você nasceu para ensinar sobre Vênus, sobre amor, sobre. E o teu Marte ali está em Peixes na casa 1. E, então, a casa 1, né? Para quem não sabe, casa 1 é o ascendente, é como a gente começa as coisas na vida. Então, quando a gente tem um Marte na casa 1, naturalmente nós já somos de pessoas mais dispostas a questões profundas, porque o teu Marte está em Peixes. Então não é, vamos correr uma maratona hoje, uhul, tô super. Não, isso vai ser no teu tempo, cíclica, né? Então, Marte na casa 1 fala de você trazer sexo à tona. Marte, casa 1, né? Então, você começar a falar sobre algo como uma primeira vez. E ter uma Vênus lá na casa 9 e você dizendo que você aprofunda o estudo da Vênus, o estudo do amor, como a mulher. O bem falado ele é muito venusiano, né? Então,
como ela é muito venusiana. Olha, até isso a gente, Aham. né? A gente não tem esses vícios. Então, essa Vênus na casa 9 fala muito do como a gente coloca esse amor para o mundo, como a gente se sente amada também. Então, dando esse exemplo, mas a gente Claro. pode ir olhando diversos, né? Diversos pontos do como a gente se sente atraída sexualmente por alguém através do Marte. Então, você vai ter uma atração muito forte pela psique do outro, tendo um Marte em peixes, né? Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Você, né, sente a emoção, né? Você precisa ter uma conexão. Então, e cada pessoa vai sentir de uma forma. E por isso que é tão legal fazer, às vezes, até a sinastria do casal. Porque o que acontece? Às vezes não, na prática que não tá rolando essa conversa, né? Cara, vamos olhar aqui para os mapas dos dois. Ah, tá. É que ele tá enxergando tesão e amor nisso. Ela é naquilo. Ah, então vamos conversar e procurar um meio termo para os dois, né? Então até a sinastria nos ajuda nesse ponto. Adorei. Que Uhum. interessante. Como que é esse acompanhamento? Você percebe que muita gente busca casal ou realmente, como você falou, vem mais essa busca individual, mas nesse olhar do profissional? Totalmente negócio. Totalmente. Tem algumas astrodetes que estão no seu que são Perséfones, assim, né, que estão no seu profundo, então querem encontrar datas realmente para melhor se conectar, né, consigo mesmas. Mas sobre casal, não. Não não é um tema, né, que a galera olha que eu trago, Carol. Eu digo: "Ó, tais datas boas para date, hein". Então eu sempre passo, porque sempre vão ter datas no mês que são boas para você marcar um jantarzinho romântico, se você tá sozinha, para você marcar um date com alguém, para você sair conversar, socializar e também, né, para marcar um jantarzinho com o marido, né, fazer algo com você, porque os dias do date eu também digo, se tá sozinha e não quer arrumar ninguém, o dia é para você, né? Então, o acompanhamento a gente consegue encontrar as melhores datas pro teu mapa astral naquele mês. Para o que você quiser. Para dinheiro, para relacionamento, para date, para negócios. As possibilidades, né? Sim, porque isso que a gente estava falando antes, né? O céu, o nosso mapa astral, ele é a foto do céu de quando a gente nasceu. Então, e esse céu ele nunca para, né? O céu tá rolando aqui. Então tem coisas que estão acontecendo aqui, onde é céu, e tem céu também, onde tem terra que a gente não está enxergando. Nesse ponto de vista, imagina que o nosso mapa ele é uma foto, então ele é para aquilo, né? Parou aquele instante, é a nossa foto. Só que o céu continua girando em torno daquele ponto. Então, existem dias que são muito bons para você e para fulana de tal não são. E daí a gente pode pensar, tá, mas olha que engraçado. Astrologicamente era um dia bom. Não, é bom para geral. É impossível a gente dizer que é bom para todo mundo. Não, para você pode ter pego num ponto específico e ter ativado alguma sombra, ativado alguma angústia. Então, naquele dia você não tá bem. Então, esse é um ponto legal, né? A gente estar acompanhando o céu no nosso mapa astral. Esse é o meu maior sonho de vida, sabe? Que as pessoas conheçam o seu mapa astral a ponto de se entender, né? Assim, cara, hoje eu não tô bem, não é porque eu, sei lá, tô doida, não, tem algo acontecendo, né? Parar de se culpar, não, e se a gente tá sentindo no físico, é o mapa astral que ele tá indicando, cara, olha pra isso, porque o mapa, ele é realmente o mapa do tesouro, né? Ele realmente mostra o que a gente deve olhar. Então, eu adoro. O acompanhamento ele surgiu da necessidade da mulherada me pedindo, Lari, mas eu não sei o que vai acontecer esse mês. Ai, gente, eu não posso falar isso, para todo mundo vai ser assim. Então vamos fazer individual, né? E eu acho que o mais legal quando você traz, pelo menos, a sua forma de trabalhar, que é justamente não ir para previsão no sentido do futuro, né? Não está Uhum, escrito na pedra. uhum. Mas as possibilidades, mas eu acho que mais do que isso o teu trabalho, Lari, é fazer esse convite para a pessoa se conectar.
prestar Sim. atenção, né? Uhum. Preste atenção como que você vai estar, sei lá, no dia 13 de junho, né? Uhum. Porque aqui existe algumas, né, uma leitura e tal, mas não é para você ficar condicionado, mas você realmente, que eu acho que é a questão da astrologia, né? Essa conexão com a natureza, né? Você olhar para o céu e compreender para como isso pode te guiar, né? Exatamente. É bem isso, Carol. Eu uso muito essas frases. Observa como você vai se sentir tal dia. Tem muito disso. Porque o que acontece? Vamos falando de uma coisa básica que muita gente não acompanha, as fases lunares. Nós, mulheres, a gente é um calendário ambulante, né? Nós temos um ciclo acontecendo aqui, nós somos uma lua, um monte de lua andando por esse planeta. Então, quando a gente fala da lua, tem mulheres, Carol, que não percebem que na lua minguante elas se sentem mais recolhidas. E eu trago muito isso no acompanhamento. Cara, começa a perceber como você se sente na lua minguante em tal signo. E muda, Carol. Por exemplo, uma lua minguante em Escorpião. Cara, a gente vai de tobogã pra Hades. A gente vai, assim, perdidamente pra dentro e sem se segurar nas paredes. Uma lua minguante em Sagitário, ela é avassaladora, mas também ela é interna. Hoje, né, a lua minguante em Peixes que está acontecendo, a gente está muito instável emocionalmente de ontem para cá. Por quê? Com a lua minguante, então, ela convida ao recolhimento em Peixes, que é o último signo do zodíaco. Ele é o mais psíquico, né? Então, Peixes, ele é considerado o signo mais perfeito, né? Piscianos não fiquem se achando, né? Temos uma pisciana em casa, né? Sossô é pisciana. Mas Peixes, realmente, ele é o... Por que mais perfeito? Porque nasce em Áries, a guerra, né? O fronte, a coragem. E termina em Peixes, que não briga, é emoção pura. É psique, né? Então, quando a lua está minguante em Peixes, é um convite real ao recolhimento. É você ir pra praia, você ficar em casa, você se curtir. Falando isso de lua minguante, quando a lua tá nova, gente, a lua nova é minha favorita, né? Não tem lua no céu e ela tá convidando o quê? Gente, o que você quer semear a partir de agora? Né? Então, aqueles primeiros dias é pensar o que você deseja plantar para nessa próxima plantação mesmo. E conforme a lua for aparecendo no céu, for aparecendo aquele risquinho, é o momento de colocar. Imagina que está germinando aquela semente. A lua crescente é o momento de colocar a energia. E uma coisa que eu super sugiro para toda mulher: tenha um caderno de escritos sobre as suas luas. Então, escreva, cara, na lua nova em Áries, eu desejo iniciar tal coisa, eu desejo iniciar tal coisa. Quando tiver uma lua crescente em Áries, volta lá naquela tua lua nova. O que você deseja começar lá? Porque agora é o momento de colocar ação, a lua crescente. Quando for a lua cheia em Áries, provavelmente aquilo está no ápice, está transbordando. Então, é muito legal a mulher e também aprendendo a se acompanhar através dessas luas. E principalmente como ela se sente sexual, como está a sexualidade em cada fase. Porque isso é muito individual, por causa do mapa. Então não é que toda mulher em lua minguante não tem vontade de transar. Claro que não, né? Tem mulheres que super sentem. Principalmente se for uma mulher com Marte na casa 12. Nossa, ela vai ficar com muito tesão nesses dias, O que né? é Marte em casa 12? Traduz aí. Que a casa 12 é uma casa profunda. Tá. É a última casa, né? É a casa que fala da profundeza, até da ancestralidade. É uma casa escondida, assim como a casa 8, né? A casa 8 é a casa que fala de sexo. Fala puramente sexo, morte, cura, renascimento. Escorpião é o signo que rege a casa 8. Então, é muito importante a gente sempre procurar qual casa está o Marte. Se a pessoa tiver um Marte na casa 1, ela vai ter a questão do sexo, ela vai ser muito ok, muito tranquila para ela. Se ela tem Marte na casa 12 e na casa 8, não é tranquilo ela falar sobre sexo com as pessoas. Tipo, ouvir eu falar transar, ai que deselegante, sabe? A pessoa vai pensar isso. Então é muito interessante a gente procurar onde está esse Marte, porque vai ser essa sensação, essa reação que a pessoa tem com a sexualidade. Se ela estiver
principalmente a casa 8 e a casa 12. O Marte na casa 10 é muito provável que as pessoas às vezes até trabalhem com algo relacionado a prazer, não necessariamente sexo, mas prazer de um modo geral, né? Ou às vezes com algo relacionado a atividade física, né? Porque Marte, como ele era um guerreiro forte, grandão, né? Então, o posicionamento do Marte é muito importante. E a casa 8, ela fala muito também como a gente lida com essa questão do sexo, né? Então, se é tabu, se não é. Você comentou sobre Lilith, né? Uhum. Eu lembro que quando eu fiz a leitura do mapa astral, que pegou bem um período que eu estava estudando sobre Lilith, então acho que foi uma das primeiras perguntas: onde está a minha Lilith? Quero saber sobre a Lilith. Para quem não conhece, gente, a Lilith, né, ela realmente traz esse sombrio do feminino, né? E o mito dela é que Lilith foi a primeira mulher, né, junto com Adão, só que era uma mulher que se negava, durante o ato sexual, ele ficar em cima dela, porque ela trazia: se a gente foi feita do mesmo material, a gente tem direitos iguais, inclusive aqui no sexo, né? E aí ela trazia: porque eu também posso ir em cima, né? E Adão não quis, né? E aí ela largou o paraíso, saiu do paraíso, e aí veio a Eva depois de Lilith, né? E aí a gente sabe que tem várias deturpações sobre a história de Lilith, que é onde realmente ela é vista como um demônio, né? Só que ela traz realmente a libertação sexual, né? Se a gente for trazer essa simbologia. Uma vez, numa conversa com a Frances, né, que já esteve aqui no Bem Falada, eu achei muito legal a observação que ela trouxe, por exemplo, sobre os nossos períodos dentro dos nossos ciclos, né? Então, a gente tem aquele período que também não é para todas as mulheres, né? Mas se a gente for estar ali em contato com o nosso ciclo, né, ali pré-ovulação, que a libido dá aquela aumentada, né? Você está muito mais aberta. Só que é uma fase que existe um porquê, se a gente for pensar, que é a questão da reprodução, né? O teu corpo está se preparando para aquilo. E aí é muito comum, só que é muito pouco falado, porque também entra numa questão de tabu, o início ali da menstruação ter desejo, né? A questão da libido aumentar. Só que aí, por isso que eu falo, tabu, não gosto de fazer sangue, até porque às vezes também está com desconforto da cólica, mas existe uma questão do aumento do desejo sexual. E aí a Fran trouxe, ali é Lilith. E aí mostra o quê? Que o sexo não é só para reprodução, o sexo também é para o prazer feminino. Exatamente, maravilhoso. Nunca tinha pensado desse ponto de vista, é verdade. E eu percebo isso, eu realmente percebo. E a Lilith, ela é muito maravilhosa. E engraçado, porque às vezes quando eu vou falar de Lilith e é uma pessoa mais religiosa, você vai falar de Lilith? Sim, eu vou falar de Lilith, a tua demônia. E é muito legal, né? Porque a Lilith, essa questão do que você falou, a Lilith não queria que Adão ficasse por cima, isso aparece no mapa. Então, o que a tua Lilith não aceita? Né? Porque cada um tem um ponto que não aceita. O que não é negociável, isso, né? São os valores inegociáveis da Lilith, né? Então, e o que é engraçado, eles falam tanto que ela é a lua negra, até num sentido pejorativo, como se ela desmerecesse ela nesse sentido. Então, a Lilith é abafada, né? Extremamente abafada. E eu gosto muito do movimento da astrologia trazendo ela. E cada vez mais estão falando nisso. É interessante que eu tenho uma afilhada, eu acho que ela tem uns 16 anos hoje. E um dia ela me perguntou assim, eu vi no TikTok que a Lilith é uma demônia. E eu vi que tu fala nisso no mapa astral. Como assim? Adorei essa pergunta dela. Que bom que Lilith tá aparecendo no TikTok. Porque eu acho que foi por causa do vídeo da Luísa Sonza. Sim, aquele clipe que ela fez com o Morango, né? Foi falado E daí mesmo. foi nesse momento que alguém falou de Lilith. Eu lembro que em algum momento eu vi sobre isso. E daí apareceu pra ela, e daí todo mundo falou, ela incorporou um demônio, biriboró. Pronto. Então foi ótimo a repercussão que teve aquilo no universo feminino que existe hoje, que também tá tão ferido, e que as mulheres começaram, então Lilith fala aí dos meus valores inegociáveis. E puramente prazer. Eu acho que, inclusive, Lilith é o primeiro... E o que é legal, né, a gente perceber, Carol? Não é agora, né? E que existiu esse período patriarcal onde a mulher não podia ter prazer
Mas lá nos primórdios tinha. Alguém, né, as sacerdotisas falavam, sim, que mulher podia ter prazer. E a Lilith, ela como uma grande, uma deusa poderosa, se mantém firme, trazendo seu legado até hoje, em meio a tudo que a gente vive, né? Exatamente. A Lilith, ela esteve em alta recentemente também, agora com o show da Madonna, né, que foi extremamente Ah, polêmico, né. como se fosse uma novidade, a Como se Madonna. fosse uma novidade Ai, sobre Madonna. Madonna. Não sei o que eles estavam esperando por essa senhora de Eu 65 anos. eu não consigo imaginar, gente. Independente de gostar ou não gostar, essa é a Madonna, né. É. E aí, eu sempre fico olhando os comentários, ou para dar risada ou para se estressar, né. E aí eu olhei lá uma pessoa falando assim: "Ai, eu ouvi", né, que foi falado muito que ela estava fazendo um ritual satânico, né. E daí eu vi Sim. nos comentários falando assim: "É, porque existe uma tal de Lilith, que é o demônio, e ela estava evocando a Lilith lá". Ai, gente, tadinha da Lilith. Nossa. Ai, dá uma tristeza, assim, eu não vejo os comentários desse tipo de conteúdo, porque eu fico realmente triste. Mas eu me admiro, assim, o que que acharam que a Madonna ia fazer? Eu vi o show, tipo, uma aberração. Cara, mas é a Madonna! O que que tu espera da Madonna, né? E é interessante o quanto choca essa galera ferida, né? É como é que diz a bateu, doeu, pega que é teu, né? Doeu, tá feridinho. O que que tem de projeção ali, Aham. né, amiga? Nossa, assim, como se fosse o fim dos tempos, né? Assim como a própria astrologia, dependendo da visão ali, do Uhum. tabu e de coisas reprimidas, também é visto com um olhar, assim, meio torto, Total, né. muito. Eu lembro que ainda quando eu estava no corporativo, eu tinha vergonha, a Perséfone, né, com vergonha de Uhum. ser dita como louca, porque, ai, astrologia, tarô, charlatanismo, assim, ó, é impossível que a pessoa não ouça isso de vez em quando, né. Eu nunca passei por uma situação, assim, constrangedora disso, mas era um inconsciente coletivo mesmo que eu estava pegando. "Nossa, mas será que não vão achar que eu sou isso?" Existe, de vez em quando vem uns comentários, assim, quando algum vídeo viraliza ali no Instagram, vem uns e geralmente são mulheres, né. "Ai, que absurdo alguém acreditar nisso." Coitada. Você trabalha com astrologia, eu trabalho com sexualidade, mulher. Se a gente tivesse nascido em outra época, a gente já tinha ido pra fogueira. Sim, mas com certeza, com certeza. Às vezes eu tenho a impressão que a fogueira é até esses próprios comentários ali Sim. porque você se coloca de frente pra fogueira, né. E vem de tudo, né, vem de tudo, vem gente interessada, que um dia começa a perceber que faz sentido, mas nossa, vem muito homem, e daí eu adoro ficar stalkeando a pessoa, né. Aí quando aparecem uns comentários de masculinos, falando mal ali, alguma coisa de astrologia, aí você vai olhar as fotos do cara, ele tem uma lua tatuada. Aí eu: "Ai gente, tipo, ele tem um feminino ferido, igual o Daniel Alves, tem uma lua, né". Então assim, é impressionante como as pessoas entregam as próprias sombras nesses momentos, né. Ótimo, ótima observação essa. Adorei essa É. questão de stalkear. Uhum, Mas é realmente, né, o quanto hoje a fogueira da Inquisição é um julgamento, né, o uhum, próprio taxaram como louca, maluca, né, uhum. despirocou de vez agora, resolveu falar Aham. sobre isso nas redes sociais. E aí enche Isso. digamos, daí faz uso ali do DSM, que tem toda uma serventia, um bom uso, mas o quanto é deturpado popularmente, né, e Sim, aí vem com os diagnósticos, né, dentro total. dessa loucura, que no fim não é uma loucura, né, mas é como é, digamos, eu acho que até aquilo que você falou, dependendo também a casa que a pessoa tá ali, Uhum. é muito difícil ouvir falar sobre alguns Isso, temas, né, como por exatamente. exemplo a questão que você falou, só de falar transar para alguém é muito constrangedor, é muito Uhum. difícil. Tem outras pessoas que ficam: "Opa, quero saber mais", Aham, né. exatamente. Então, esse posicionamento, Carol, é muito legal a gente entender o mapa. Eu parei de julgar muita gente quando eu comecei a entender mais sobre esses pontos do mapa astral.
Por que a pessoa não tem uma boa relação com o dinheiro? Parece que a pessoa não gosta do dinheiro. Vai olhar o mapa, realmente, ela não tem uma afinidade com o dinheiro. Mesma coisa para sexo, né? Então, a questão do falar é muito forte. Eu vejo na minha família, né? Que eu adoro fazer o mapa das pessoas da minha família. E daí eu uso de estudo de caso, né? E sim, aquelas mulheres que não podem falar tal coisa. Cara, tem um Marte ou tem uma Vênus, às vezes pode ter em oposição, né? Então, quando um planeta ele está exatamente no... Imagina que a Terra está aqui, temos Marte aqui e Vênus aqui. Mas, quando a gente fala de um ponto de vista onde... Vamos imaginar que tem um Marte em oposição ao Sol, tá? Realmente a pessoa pode desenvolver ao longo da vida uma dificuldade com relação à sexualidade. E não que não goste de transar, às vezes é que goste demais de uma forma deturpada. Então, é muito interessante não olhar somente o signo e a casa, mas também os pontos onde estão os aspectos, que são as linhas. Aquelas linhas vermelhas e azuis. Que são os aspectos. Sextil, quadratura, a própria oposição. Então, é muito, muito importante a gente olhar os aspectos que eles formam, porque imagina que é como está sendo a comunicação entre eles. Resumindo, se forem linhas azuis, são aspectos muito favoráveis, muito favoráveis. O sextil, que é a linha azul curta. Imagina que é quando o universo dá pra gente a vara pra gente pescar. Então, é um aspecto que fala de oportunidade. Então, uma oportunidade, se for um sextil de Vênus com Marte. Então, uma excelente oportunidade para melhorar essa questão sexual e amorosa na vida. Até com relação ao empreendedorismo vai influenciar. Se for um trígono, que é a linha azul comprida, é quando o universo dá para você a vara, o peixe pescado. Ele não te deu a vara, ele já entrega o peixe pronto. Então, uma oportunidade nata que acontece de uma forma muito mágica, tá? Quando é uma quadratura, que é a linha vermelha curta, é uma tensão, é uma tempestade, que no meio da tempestade a gente fica com aquela sensação, meu Deus, não vai passar. Mas passa. E depois ainda vem o arco-íris. Então, a quadratura são situações mais intensas que acontecem, mas para algo muito bom depois. E a oposição é a busca pelo equilíbrio. Imagina que os astros estão em cabo de guerra. E nenhum pode ganhar o outro, porque senão o outro sai voando. E o que é o outro sai voando? É a gente perder a mão daquele assunto. Né? Então, a oposição é o equilíbrio, é a gente entender que a gente precisa dar 50% do tempo para estudar esse assunto e 50% para aquele. Então, é sempre muito importante a gente olhar esses aspectos aqui. Nossa, Lari, tô aqui pensando que vai ser assim já na hora da triagem, quando eu começar a atender. Não, sabe por que você abriu aqui, né? Porque quando a gente começa a olhar para a sexualidade, infelizmente, tem muitos casos de abuso, né? Então, tem essa ferida ali escancarada, que aí, digamos, justifica, né? Tá atuando até hoje, justifica as limitações, as travas frente à vida sexual. Mas tem casos que não tem, né? E aí é aquela coisa assim, não, mas aparentemente eu tive uma educação bacana, né? Tudo né? Fluiu bem, eu não tenho um trauma para dizer, mas eu tenho essas travas, né? E aí que eu volto a dizer, olha que rico que é a gente ampliar a linguagem, as óticas, a forma de analisar isso, né? Porque por que será que é tão tabu, né? Tem uma pessoa que passou já na roda, no grupo, né, a roda da sexualidade, que ela trazia isso, né, que a mãe sempre foi mais escancarada, falava, trazia isso muito mais abertamente, mas ela se constrangia, para ela era incômodo, não só o fato de é a minha mãe, né, que está falando sobre isso, mas os assuntos que ela trazia. E aí, talvez, olhando por esse viés, analisar o que dentro do mapa astral dela está informando sobre isso, né? Exatamente. Porque a gente consegue encontrar, às vezes, inclusive, aparece traumas, feridas, né? Quando a gente tem Plutão, que é o regente de Escorpião, né?
Plutão, ele é um planeta que ele é o mais poderoso do zodíaco. Então, não é à toa que estão tentando enfraquecer ele, dizendo que ele é um planeta não, né? Que não é mais planeta. É planeta sim. E Plutão, ele traz muito questões de trauma, de situações intensas real, assim, bem real. E quando a gente tem uma Vênus em algum aspecto mais intenso com Plutão, realmente pode existir algum abuso, por exemplo, né? Às vezes ter uma Lilith na casa 12 pode trazer lembranças de outras existências, né? Então, é extremamente importante e rico. Mas o que é importante? Quando for fazer uma leitura falar desse viés sexual, porque a gente pode passar a vida inteira falando do nosso mapa, que sempre vai ter assunto, né? Mas, nossa, é um campo que tem muito assunto. E quanto mais a gente for conversando com, né, o astrólogo, com o dono do mapa, mais a gente consegue ir entrando. E sim, a gente pode ver através desses aspectos, às vezes, traumas que nem existiram, né? Mas que são ali, que a pessoa tem essa propensão a captar do inconsciente coletivo e ficar com aquilo na mente. Igual esse exemplo que você falou, de não se sentir à vontade com esses comentários. E nada aconteceu. Sim, sim. Provavelmente o mapa traz alguma coisa com relação a isso. Tem a Rosli Paciornik, né, a mãe da Fran, ela trabalha com astrologia. E uma vez ela me falou uma coisa, eu achei tão bacana, que ela falou, o que é o mapa astral? E ela faz essas perguntas e fica parada olhando para você assim, que você traga uma resposta para ela, né? E ela falou, o que é o mapa astral? E daí ela pegou e falou assim, assim como você falou, né, um retrato do céu, do momento que você nasceu. É um livro que você pode olhar lá desde muito cedo, com uns 20, com 30, com 40, com 50 anos. Sempre tem algo para você ler. Né? Então, é inesgotável. Né? Não é fiz uma leitura de mapa astral. Ok, existe uma leitura, né, um acompanhamento, mas sempre tem algo ali para desbravar, para olhar, né? Até hoje, Carol, se eu acompanho muito o meu mapa também. E de vez em quando, assim, cara, isso do meu mapa é tal coisa. E é assim, o nosso mapa ele é vivo. E quanto mais a gente se conhece, mais claro ele vai ficando. Então, nem faz sentido a gente fazer um mapa para jogar na gaveta. Ou para deixar no e-mail agora, no caso, né? E não olhar mais. Não, ouça sempre. Então, essa é uma recomendação que eu sempre dou. Sempre que você fizer o mapa, guarda aquela gravação e ouça quando for dar uma caminhada, quando vai lavar uma louça, quando quer relaxar na hora de dormir. Ouça, vai ouvindo, porque a gente fala tanta coisa naquele momento da gravação que a pessoa absorve 30%, é estatístico, né? Tem muita coisa que ela pode ir associando depois e trazendo mais sentido. E até para uma segunda leitura, se a pessoa quiser. A gente ficou muito claro tais pontos. Agora, vamos falar de outros assuntos, né? E é legal que tem mulheres que têm esse interesse e que daí a gente faz as sessões avulsas. Tá, então, não precisa fazer do zero de novo. Vamos mergulhar mais em outros aspectos, né? Então, o próprio acompanhamento, o Sol, imagina que aquela mandala que tem 12 casas, que é a nossa mandala astrológica, 12 casas, 12 meses, né? Então, o Sol, ele fica transitando mais ou menos um mês em cada signo, né? Porque tem 30 graus, 30 dias. Então, ele demora um ano para fazer uma volta em torno da mandala, que é o nosso aniversário, né? Então, todo dia 5 de janeiro, o Sol do céu vai encontrar o mesmo ponto que o Sol estava no grau do nosso nascimento. Então, inclusive, às vezes o nosso aniversário pode ser 4 de janeiro, às vezes pode ser 6. Tudo depende do grau, né? Na astrologia, o dia ele não importa, o que importa é o grau. Então, quando a gente fala desse viés, principalmente da mês a mês, vão ter meses que a gente fica mais sexualmente ativa, que é quando o Sol passa pela nossa casa 5, pela 8,
né? Porque a casa 5 ela é uma casa divertida, é uma casa que gosta da felicidade. A casa 8 é a casa do sexo puramente, da profundeza. E tudo depende de como a gente está lidando com aquele assunto, né? Às vezes pode ser horrível o sol transitar por ali. Tá vendo? Mais um argumento que eu tô achando para quando eu falo, né? Esses dias mesmo eu gravei um vídeo falando sobre o agendamento do sexo, né? Que Aham. ainda é polêmico, mas no sentido assim, né? A gente sempre agendou o sexo, se você for pensar, na fase de namoro, né? Quem já tinha uma vida Sim. sexual antes E de era tão bom, casar, né? né? Então, assim, vou encontrar o meu namorado sábado, domingo, você já sabia que ia rolar. Tudo bem, você Aham. podia ter feito vários outros programas, mas sabia que no final do programa Aham. ia rolar aquela namorada. E que Coisa boa. depois, com o tempo no relacionamento, não existe mais isso. Porque o que Uhum. que é? É uma intenção, né? E eu falo assim, agendar sexo não é simplesmente o marido ou a esposa virar pro outro e falar, hoje tem. Porque isso aí é Uhum. totalmente anti-libido, né? Mas é os dois colocar a intenção e realmente resgatar essa coisa da paquera, do namoro. Porque isso vai estimulando o quê? O desejo. Então, se o desejo ele é responsivo, então estimular isso, né? Não esperar só o desejo ativo. Talvez tenha esses momentos que a Lari está trazendo que você está muito mais Sim. aberta a isso. Uhum. Mas você olhar ali qual é as possibilidades, ó, associar com a astrologia, adorei. É ótimo, é ótimo. E o mais legal ainda, Carol, é quando a gente consegue fazer a sinastria do casal. Sabe? E esses dias me fizeram uma pergunta e eu nem consegui responder ainda na caixinha. Se fazia sentido fazer sinastria para casal que se dá bem. Claro que sim, porque não é a sinastria não é feita para Resolver para problemas. resolver assim, para falar da compatibilidade, né? Não, ela existe para entender. Imagina assim, um casal, né? A gente só lida com projeção, né? Como diz Papai Jung. Então, quando a gente fala da sinastria, eu tô cruzando o meu mapa astral com o teu. E o que que o meu mapa astral ativa no teu? E o que que o teu ativa no meu? Então, é muito, muito legal a gente ter a consciência. Cara, o meu marido, ele ativa tais e tais pontos em mim. E na vida inteira, né? Não vai ser somente assim, com relação a tal sombra. Não, às vezes ele pode super ativar dinheiro para você. E você pode ativar processo psíquico nele, sabe? Então, é muito legal a gente entender como funciona essa combinação, mas e também entender onde estão os Martes, como eles se encontram, como fica a relação dos dois. Então, eu já teve um caso de uma cliente que ela comentou que ela tinha um ex-marido e ela não conseguia, não gostava de ter relação sexual com ele. E ela estava, nesse momento, namorando, se eu não me engano, há 3 anos com uma nova pessoa, e que super fluía, que estava maravilhoso e tal, e que ela estava com medo de casar, e, né, aí eu, não, vamos fazer um negócio, vamos fazer a sinastria dos dois. Ela sabia o horário, né, do ex-marido, sabia o horário do namorado. Olha que legal. Realmente, a sinastria dela com o marido ficava em oposição, o Marte dele com o Marte dela. Briga, não, tipo, ela queria uma coisa, ele queria outra, nenhum cedia, não transavam, não tinha Não se jeito. conversavam, Não, né? imagina, era realmente 2 guerreiros, eles não iam querer um fazer carinho e o outro, assim, não tinha conversa. Com o namorado de 3 anos, o Marte dela fazia um sextil com o Marte dele, tipo, dizendo assim, o universo dizendo, cara, vai ser um mar de paixão muito maravilhosa, né? Olha que interessante. Falei sobre isso, ela ficou um pouco aliviada, ela não sabia se eu queria dar uma apaziguada. Resolveu casar, tá casada com ele, e desses dias a gente foi fazer a revolução solar dela, e ela comentou, Lari, continua ótimo. Então é isso, a gente também entendeu os aspectos. E se ela tivesse, ela até comentou que ela acabou o casamento ela gostando do marido, só que não tinha mais a atração sexual. Se ela tivesse feito na época, também traria um outro olhar, né? Não quer dizer que continuariam casados, Uhum. mas pelo menos para entender o porquê. Porque na cabeça dela, ela não era atraente para ele, e ele, mesma coisa para ela. Então, a astrologia nos dá um outro viés. Então, ai, gente,
É a questão das São possibilidades, né? muitas coisas. Muito, é um universo muito vasto. Mas o que que acontece aí? É uma mulher que você está me trazendo que ela estava num outro relacionamento, assim, digamos, um segundo relacionamento, digamos, sério, um Uhum. casamento. Ou seja, ela já tinha passado por uma experiência de coisas que ela tinha reconhecido o que ela não conseguia mais negociar, né? Aham. E esse é o público que eu recebo muito realmente no Uhum. consultório, de mulheres que algumas já ainda estão no casamento, né? Mas trazem, né, naquele período que foram noivar, casar, aonde estava voltada, né, essa energia, esse olhar? O trabalho, para achar segurança e estabilidade. Não, o sexo ele funciona por si só, né? E Uhum. não funciona por si só, né? Uhum. É algo vivo, né? Que precisa também de movimento nosso, precisa ser alimentado, né? E aí é quando chega nesse momento assim, não rola. Eu gosto, é parceira, é tudo, mas não tá rolando. O que que acontece, né? Uhum. Então, eu acho que é reconhecer o que não dá mais para, o que é possível negociar e o que não dá para mais negociar, é inegociável, né? Uhum. O lugar que a mulher consegue, depois de um tempo, colocar a sexualidade na vida dela, né? Ah. Incluir a sexualidade, incluir o prazer. E aí me veio muito isso, exemplo dessa cliente. Uhum. Poxa, eu tô com medo de casar e estragar, né? Aham. Daí ela já quebrou um baita de um mito, né? O sexo esfria o casamento. Não, Uhum. não esfria, quando existem outros fatores que contribuem. E sem dúvida é uma coisa que hoje ela presta mais atenção também na vida Com dela, né? certeza, com certeza. E é muito maravilhoso a gente ter essas ferramentas nos auxiliando a olhar mais para isso. E com certeza ela trabalhou sem saber a Lilith dela, né? Com certeza, com certeza. Lari, agora que chegou aquele momento bem falado, você pode olhar para essa câmera aqui. Aquele momento que deixa a pessoa que tá aqui nervosa. Exato. Mas pode soltar a sua voz, aquele momento bem falado. Então, nesse momento bem falada, eu convido você a conhecer o seu mapa, né? Os motivos a gente foi falando ao longo desse vídeo e principalmente conhecer o seu mapa astral, não somente para se entender, mas para saber também quem você pode se tornar na sua máxima potência. Adorei. Tá vendo, gente? Dá para você voltar lá, mas já olhei meu mapa astral, já fiz várias consultas. Ok, Veja. será que você olhou para a sua sexualidade? Será que você olhou todas essas casas mais profundamente que a Lari nos trouxe? Olhou Vênus, olhou Lilith, né? Olhou. Você falou mais uma aí, Vênus, Marte e Lilith. Marte. Uhum. Vênus, Marte e Lilith. Como que é, né, a tua relação com a sexualidade, com o sexo, com as fantasias, né, também com o amor. Adorei, adorei, Lari. Foi ótima nossa conversa. Eu já quero fazer agora uma consulta com a Lari, que abriu assim, várias questões aqui, que eu tô com várias perguntas que eu quero agora as respostas ali olhando meu mapa. Muito Mas, bom. Lari, assim, grande prazer receber você aqui no Bem Falada, né? Eu acho que agradeço. você trouxe. Primeiro, que eu adoro a tua didática, eu acho você muito didática, porque eu acho um assunto muito difícil, astrologia, né? Quando começa a falar de grau e tal, e minha cabeça já vai ali para matemática e já não consigo entender. Mas você consegue trazer isso de uma maneira tão bonita e, ao mesmo tempo, tão palpável, sabe? Numa linguagem simples para nós. Ai, que lindo. Né, que Eu entende. tenho lua em câncer, eu vou chorar. Tá vendo? Isso já quebra um baita de mito, né? Porque quando a pessoa só pega o signo ali, né? O sol, né? Capricorniano é tudo frio, né? Nada. Imagina um Nada. ascendente em peixes com uma lua Mas- aqui. Tenho peixes praticamente no meu mapa astral, né? Então, realmente, o quanto quebra já esses mitos, tá vendo? Ó, canceriano ali também, né? Tem um câncer Muito agindo. forte. Então, Lari, muito obrigada, bem falado. Espero você aqui ainda mais vezes, porque, como a gente falou, né? A astrologia tem muitas camadas, é um assunto que Muito. é inacabado, né? Sim, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Estou apaixonada. Já hoje, né? Até hoje só saiu um. Quando for sair esse episódio, já vai ter saído outro Já vai ter episódio, saído dois, né? exato. Mas amei, assisti, mandei para todo mundo. Ah, Muito bom, obrigada. muito delicioso. É um podcast necessário, assim, pros dias de hoje, o assunto. Ai, assim, ó, maravilhoso, Carol. Você foi brilhante nessa ideia. Obrigada. Então, gente,
Espero que vocês tenham gostado desse episódio rico, cheio de informações e inspirações para nós. E até a próxima. Um beijo.